Amém. Meus irmãos, continuemos. Vamos ler a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 1, versículos de 4 a 8. Juntos? João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele seja a glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Louvemos ao Senhor com o hino 112, Já Refugie a Glória Eterna. Já refugie a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Se os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidão já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações há de julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E dos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Amém. Meus irmãos, tem sido um grande desafio para nós estudar e receber a revelação de Deus no seu livro das últimas coisas. Mas antes de lermos o texto, eu quero lembrar aos irmãos uma convocação que foi feita semana passada para que tenhamos aqui um culto presencial no próximo domingo, que será um teste. Faremos um teste. Hoje já tivemos 50 pessoas na nossa nave. Estávamos bem espaçados, estávamos com máscaras e estávamos também com álcool gel, cada um trouxe o seu, e estávamos
prontos para viver esse novo normal. Hoje pela manhã foi uma boa experiência podermos estar juntos e cantar louvores com os irmãos. No próximo domingo precisamos ter um número maior ainda, porque temos uma assembleia extraordinária de eleição do presidente. Não é de toda a diretoria. O vice-presidente, tesoureiros e secretárias serão eleitos no final do ano. Mas a presidência inspirou agora no mês de julho. E nós precisamos, para os objetivos e transações legais e oficiais da igreja, em cartórios e em bancos, eleger o presidente, que pode ser qualquer um de nós, qualquer um dos irmãos, numa associação que tem um estatuto de acordo com o novo Código Civil, com a Constituição brasileira. Qualquer membro dessa sociedade pode ser presidente. E no próximo domingo nós elegeremos ou reelegeremos o presidente que aí está, para um mandato de mais 5 anos. É isso que diz o nosso estatuto. E para isso eu convoco os irmãos a virem, de preferência os de menos de 60 anos e os de mais de 10. Na verdade, as crianças devem continuar em casa e os anciãos também, preferivelmente. Mas se você está com boa saúde e se você quer participar, venha, porque nós precisamos inclusive da sua assinatura para registrar em cartório a ata. E então nós teremos essa assembleia que acontecerá a partir das 10h30, devendo ir até as 11. Então de 9 horas começaremos o culto mais cedo. De 9 horas nós entraremos em sua casa com o culto online. E aqui, presencial, de 9 horas, estaremos com os irmãos até 10h30, onde teremos louvor e mensagem. E em segunda convocação, convocaremos os irmãos que estiverem presentes a dar início à assembleia. E aí teremos um assunto único e a eleição. Essa assembleia será presidida pelo vice-presidente da igreja, irmão Marlônio, diácono Marlônio. E nós elegeremos o presidente para os próximos 5 anos, que poderá ser reeleição ou qualquer membro, conforme está no nosso estatuto. Deus há de nos mostrar o caminho. Ore, portanto, durante a semana para fazer o que é melhor. E capítulo 5 de Apocalipse. Capítulo 5 de Apocalipse, nós temos a mensagem dessa ocasião. Como disse aos irmãos, tem sido para mim um grande desafio desvendar os mistérios do Apocalipse. Na verdade, eu tenho dito que a palavra de Deus, ela me escolheu e o sermão, ele me prepara para que eu possa passar a mensagem do Evangelho para os irmãos. Antes eu fui preparado pelo sermão. Antes eu fui preparado pela palavra que li e sofri e me alegrei. E agora posso dizer aos irmãos do que se trata, o que Deus quer para nós. E no Apocalipse nós temos verdades eternas, verdades que aconteceram, acontecem e acontecerão. Revelação de Deus, uma revelação despertadora. Despertadora porque a voz do que fala com João é como voz de trombeta. Se você já ouviu uma trombeta, ela tem um som estridente, um som despertador. E a mensagem do Apocalipse é assim:
ela nos traz um despertamento, ela nos acorda. Paulo, falando aos Efésios, diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, te iluminará. Então é isso que acontece, uma revelação despertadora, mas uma revelação também progressiva, porque as coisas vão acontecendo na mente de João, dirigidas, orientadas no passo a passo por Jesus. O próprio Cristo de Deus, que recebe a mensagem dos últimos dias da mão de Deus, da revelação do seu Pai, passa essa revelação para João, que João, por sua vez, passa para os 7 anjos das 7 igrejas. E então é uma revelação progressiva. Ela vai acontecendo na mente de João, vai acontecendo na nossa mente também, como aconteceu ao longo dos séculos. Nós tivemos Deus falando e pessoas ouvindo, pessoas foram transformadas, pessoas nasceram, pessoas morreram, pessoas estão vivendo dessa palavra. É uma mensagem avivadora também, despertadora, progressiva, porque Jesus apresenta o Pai. O Pai apresenta Jesus e Jesus apresenta o Pai. E no capítulo 5, nós vemos que Jesus abre a porta do céu. No capítulo 4, aliás, Jesus abre a porta do céu. Ele é a porta que se abre diante de João. E ele chama João, ele diz: sobe para cá. João sobe à presença de Deus. E a porta está aberta. E João, sendo convidado por Jesus, entra na sala do trono e vê assentado no alto e sublime trono o Eterno, o Pai Todo-Poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra. Ali está ele, e João o vê apresentado por Jesus. E nós lembramos das revelações de Jesus aos seus discípulos, quando Jesus diz a Filipe: tanto tempo estou convosco, Filipe, quem vê a mim vê ao Pai. E você vê a figura de Deus, o Pai, sentado no trono, é mesmo que está vendo Jesus. É mesmo que está vendo Jesus. O Jesus do capítulo 1, o Pai do capítulo 4, do capítulo 5, é o mesmo, o Eterno, o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que está diante de nós, desvendando os mistérios, abrindo a nossa mente, abrindo o nosso entendimento, para que vejamos a sua glória e vivamos dias melhores, não porque o Covid foi embora, mas porque o eterno Deus está nos céus, está conosco, está entre nós, caminhando em meio aos candelabros, que são as igrejas, ou a igreja de todos os tempos, a igreja missionária, a igreja ativa e a igreja que está na glória, à espera do grande dia, do dia final, quando Jesus voltará nas nuvens, ou com as nuvens, e todo olho verá, como nós lemos agora há pouco no culto. Meus irmãos, então a revelação, ela é progressiva. Jesus vai se apresentando, Jesus vai apresentando as últimas coisas, e ele mostra o trono de Deus. No capítulo 4 nós vimos a figura, a sala do trono, que está cheia com 24 anciãos, que são os homens e mulheres que representam os crentes do Antigo Testamento e os crentes do Novo Testamento. 24 anciãos, 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, a igreja e as pessoas que creram no Messias, que creram que havia um Messias que viria e tomaria conta da história, derrubaria reinos, tronos, majestades e reinaria, como nós cantamos aqui em 2 belíssimos hinos que cantam a glória do Deus eterno, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então as pessoas que viveram
no passado, no Antigo Testamento, elas estão representadas ali por aqueles 12 tronos ocupados por 12 anciãos. E no Novo Testamento, o tempo que nós vivemos é o tempo da graça, o tempo em que a igreja tornou-se apostólica, em que a igreja ela tem os apóstolos, os mártires, as testemunhas, e eles estão ali representando todos os crentes, todos os salvos em Jesus Cristo. E é belíssima a visão de João. Mas João vê também ali no trono de Deus 4 seres viventes. 4 seres viventes: o leão, o touro ou o boi, dependendo da sua versão, mas é um novilho. É um novilho, um cordeiro pronto para o abate. O leão, que representa a realeza, que representa a autoridade, o rei dos animais. Jesus se apresenta como o leão da tribo de Judá. Nesse capítulo 5 nós leremos sobre Jesus, o leão da tribo de Judá. Então, os evangelhos apresentam Jesus assim, como leão, como aquele que vai reinar, ou aquele que tem inteligência e comando, autoridade no céu e na terra para reinar. Mas também como cordeiro, o boi, representando o sacrifício, as dores, o serviço. Jesus está pronto e ele aparece nos evangelhos como o servo sofredor, lá de Isaías, profetizado pelo profeta Isaías, o servo sofredor, aquele que deu a vida, aquela ovelha muda que vai para os seus tosqueadores sem abrir a boca. Mas também Jesus é apresentado ou representado nesses 4 animais que estão ao redor do trono, pela figura humana. Um dos animais tem face de homem, e é grandioso, meus irmãos, o espetáculo diante de João. Um animal com figura, com semblante de homem, porque Jesus reina, Jesus governa, Jesus é servo, Jesus tornou-se homem. E um dos eventos da salvação que nós conhecemos e acreditamos e vivemos é a encarnação. Jesus Cristo tornou-se homem e viveu entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então essa figura humana, inteligente, que comanda, que serve, é a figura de Jesus apresentada nos evangelhos. É a figura de Jesus representado em toda a criação. Toda a criação de Deus representa o Deus eterno. Então todo homem é culpado por não crer no eterno, porque se não tem a revelação especial de Jesus Cristo através de um pregador, através de um irmão que dá testemunho, tem a revelação de Deus na criação. E o Espírito Santo de Deus, ele vai esclarecendo, ele vai ensinando, ele vai apresentando, e ninguém sai dessa terra, meus irmãos, sem conhecer a mensagem salvadora de Jesus Cristo. Ou ninguém deve sair, ou ninguém pode sair sem conhecer a mensagem salvadora de Jesus Cristo para optar pela vida eterna. Então, meus irmãos, também tem esses 4 seres viventes que estão ao redor do templo, a figura da águia. A águia que representa o Pentecostes, representa a descida do Espírito Santo. A águia no seu voo, ela voa mais alto. É a ave que voa mais alto, que constrói o seu ninho em cima das montanhas mais altas. E ela voa lá de cima, e ela vê lá embaixo a sua presa, e ela desce com um voo veloz, rápido e predador, e ela pega o peixe no mar, e ela sobe. Representa aí a figura do Espírito Santo, a obra de Deus na terra. Quando Jesus veio a primeira vez, quando Jesus veio em espírito, quando Jesus pega a sua presa, todo aquele que ele veio buscar e salvar porque estava perdido, e ele pegou sem que nós pudéssemos resistir,
a sua força, a sua magnitude, a sua autoridade, o seu poder, o seu zelo, o seu amor, a sua graça. Ele nos pegou para si. Que Deus eterno, maravilhoso, representado aí na sala do trono. O trono se abre para nós, senhoras e senhores, e nós podemos ver, nós podemos ouvir, nós podemos crer, nós podemos viver. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Diante desse trono, meus irmãos, dos 24 anciãos, diante desse trono, meus irmãos, com os 4 animais, 4 seres viventes, diante desse trono, meus irmãos, da majestosa presença grandiosa do nosso Deus, o Pai de Jesus Cristo, o Deus de toda consolação, o Deus de toda misericórdia, é que nós estamos nesse momento. Nos vemos aí, e a reação de João no primeiro momento, no capítulo 1, foi de cair como morto, cair desmaiado, e o Senhor com a sua destra levantou João, e o deu vida, e o limpou dos seus medos, e é isso que Ele faz conosco, nos dá vida. Mas nós não temos que temer, meus irmãos, não é as agruras dessa vida, as coisas desse tempo. Temos que temer a Deus, temos que amar a Deus, temos que ver o trono de Deus, temos de nos confortar e nos consolar e viver pela graça do Eterno, no trono de Deus. A nossa força, a nossa autoridade está no trono de Deus. Vejamos, olhemos, o Senhor nos convida a entrar na sala do trono. Não fique de fora, meu irmão, não fique de fora, meu amigo. Aceite o convite do Eterno e entre na sala do trono. Mas, meus irmãos, o capítulo 5, que é um com o capítulo 4, e todo o Apocalipse é uma visão de João. Não sabemos em quantos dias, se foi momentânea, instantânea, toda a visão de João, mas o capítulo 4 está unido pelo capítulo 5, e no capítulo 5 nós temos a palavra de Deus a João, e vejam, irmãos, que essa palavra também é para nós, essa palavra nos traz vida. Capítulo 5 de Apocalipse. Então observei na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos, escrito por dentro e por fora. Aí estão escritas as vidas de todas as pessoas, aí estão escritas as coisas que vão acontecer, que já aconteceram, que estão acontecendo, que vão acontecer. Aí está escrito todo o desenrolar da história, dentro e fora, escrito por dentro e por fora, um livro sagrado na mão do Eterno, fechado com 7 selos, fechado, selado. Só Deus, o Eterno, pode abrir esse livro, só Deus tem autoridade para isso. E aí, verso 2, vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? No entanto, não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou ao menos olhar para ele. Meus irmãos, nós passamos hoje um tempo de perspectiva vazia. A perspectiva vazia. Ninguém é digno de abrir o livro. E esse livro, por que é tão importante que ele seja aberto? Porque ele vai revelar todas as coisas. Porque ele vai trazer ao julgamento de Deus, ao juízo de Deus, toda a história da humanidade. Tudo que foi feito, tudo que foi visto, tudo que foi dito, todos os pensamentos e obras serão abertas. Por isso esse livro precisa ser aberto, para que haja o julgamento, para que haja o juízo de Deus, para que a justiça de Deus seja feita, para que a graça de Deus seja manifesta.
Então esse livro precisa ser aberto, mas ninguém pode. E a perspectiva é vazia. Muitas pessoas vivem assim, numa perspectiva vazia, sem perspectiva, sem motivação, sem saber o que vai acontecer. O livro está fechado, e até a Bíblia, que está tão aberta, que é tão boa, que é tão farta entre nós, cheia de verdade, cheia de graça, cheia de vida, podemos abrir a qualquer momento. Estamos lendo inclusive os Evangelhos, estamos lendo inclusive o Novo Testamento 4 vezes esse restante de ano, esse ano. 4 vezes, a proposta é ler o Evangelho, o Novo Testamento 4 vezes. E meus irmãos, mas para muitos a Bíblia está fechada. É apenas um livro de cabeceira, ou um livro que está no criado mudo, ou um livro na biblioteca, mais um livro que você vê por aí. E é um livro até que você julga inútil e zomba dele. Para muitos, a Bíblia é um livro fechado. E o livro da vida também está fechado para muita gente. Não há perspectiva. E a pessoa entra num buraco, entra num vazio, numa perspectiva vazia. E ela vive para essa terra, para esse mundo, ela vive para essas coisas daqui. Ela não tem entendimento nenhum, nem busca a eternidade, não quer nem saber do que vai acontecer depois. Para ela o livro está fechado, irremediavelmente fechado. E ela vive os seus pecados, ela vive os seus amores, ela vive o seu descontrole, ela vive o seu desequilíbrio, e sorrindo, mas por dentro há um vazio, porque o livro está fechado. Vive sem perspectiva. E quando João viu esse livro, meus irmãos, verso 4 diz: e eu chorava muito. E eu chorava muito. João é um missionário. João está na ilha de Pátimos. João está preso ali por causa da palavra de Deus, e ele não se cala, ele não consegue se calar. João é uma pessoa completamente útil. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. João está preso na ilha de Pátimos porque pregava o Evangelho, e ele foi tirado da sua igreja, das igrejas onde ele pregava, onde ele nutria os irmãos, onde ele preparava a liderança. Ele foi tirado e levado para a ilha de Pátimos, preso religioso. Mas ali João ouviu a revelação, ouviu o Apocalipse, entrou no trono de Deus. Que João é uma figura que não pode ficar sentada nos bancos da igreja, é uma figura a quem Deus quer revelar. João é um missionário em casa, no trabalho, na escola, por onde ele está, ele é um missionário. Se ele estivesse na prisão, ele estava pregando para todo mundo, assim como Paulo em Filipos, cantando de meia-noite. Cantando o quê? Cantando Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, meus irmãos, João disse: eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. João chorava muito. Tristeza de ver o nosso povo. Dr. Russell Shedd disse que o nosso país, nosso povo, ainda é pré-evangelizado. É um povo que anda na idade da pedra, da religião, da evangelização. Eles conhecem muito mais os ídolos, os bonecos de barro, de louça, de metal, de ouro, de prata, as cruzes com os cristos mortos, sepultados. Eles conhecem muito mais. Eles fazem romarias e eles adoram deuses, homens e mulheres que morreram, que foram falhos, que foram fracos, que não podem fazer nada por ninguém. O nosso povo ainda vive na escuridão, no pecado, no inferno, na morte, na idolatria, na prostituição, na corrupção. Nosso povo ainda vive com o livro fechado. E por isso João chorou. João chorou muito. João chorou muito. Porque o livro da perspectiva, o livro da vida, o livro do eterno, estava fechado e ninguém podia abrir. E João chorou. Meus irmãos, há uns anos atrás eu ouvi essa mensagem e eu chorei com João.
Meu coração foi despedaçado naquela hora. Deus falou comigo. Deus me tocou naquela hora. Abre o livro e lê o livro, come o livro. O livro está cheio da glória de Deus. O livro está cheio da ira de Deus. O livro está cheio da justiça de Deus, da graça de Deus. Abre o livro, lê o livro, come o livro, vive o livro. Uma voz de trombeta falou comigo, me despertou o coração, me avivou a alma, me trouxe vida. E João chorou. Verso 5. Então um dos anciãos consolou-me, afirmando: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. O leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro. Não chores, você não pode, eu não posso. Mas o apóstolo Paulo, na sua autoridade de apóstolo, fraco como era, frágil ser humano, pequeno, ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus, porque o leão da tribo de Judá venceu, e ele pode abrir o livro. Não chores, pois o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Venceu a morte, venceu o inferno. Você sabe, naquela cruz, o outro aspecto da salvação, primeiro é a encarnação. O segundo aspecto da salvação é a crucificação. Jesus venceu na cruz, Jesus venceu Satanás, Jesus venceu o inferno, Jesus venceu a morte, Jesus venceu Judas. Diz John Piper que Judas é um símbolo da morte suicida. A morte na cruz suicidou, o diabo na cruz suicidou. Que bela visão da crucificação, que bela visão do eterno, da eterna graça. E Jesus bebeu o cálice do nosso inferno, Jesus bebeu o cálice da nossa morte. A nossa morte foi bebida por Jesus, por isso nós vivemos, e por isso nós vamos viver eternamente com Deus, porque Jesus bebeu a nossa morte. Jesus bebeu no seu sacrifício o cálice da morte, e ele disse lá no Getsemane: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, se não, faça-se a tua vontade. Pai, pela 3ª vez ele orou: se for possível, passa de mim esse cálice, porque era o cálice da morte, era o cálice do inferno. Ele estava bebendo o seu inferno, a sua morte, a sua condenação. E o que você faz com isso? Despreza, vive uma vida do jeito que você gosta, do jeito que o diabo quer. Jesus bebeu a sua morte, Jesus bebeu o seu inferno, o meu inferno, a minha morte. Por isso ele pode abrir o livro e pode quebrar, romper os 7 selos. Só ele pode. No verso 6 diz a palavra de Deus: nisso aconteceu que reparei no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro que parecia estar morto, tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Eu disse aos irmãos que a revelação, ela é despertadora, ela nos aviva, ela é progressiva, mas ela também é angustiante. Por isso que João, quando viu, ficou angustiado, chorou. Mas agora a cena muda. A cena é agora transformada. Por isso a revelação é progressiva.
E aí Jesus aparece mais uma vez, aparece como leão da tribo de Judá, e aparece agora como cordeiro. Cordeiro que foi morto, ou parecia estar morto. E por quê? Porque Jesus ressuscitou. E aí, o outro aspecto da salvação é a ressurreição. Não perca a conta. Encarnação, crucificação, ressurreição da sua salvação. Ressurreição. E aí, o cordeiro parecia estar morto, mas estava vivo. Tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E aqui estão os atributos de Deus, os atributos divinos de Deus. 7 chifres, todo poder, onipotência. 7 chifres, os chifres representam poder. 7 chifres, poder absoluto, poder maior, poder de todas as coisas, ou para todas as coisas, o Deus do impossível. 7 olhos, a onisciência. Deus sabe de todas as coisas, Deus vê todas as coisas. Jesus tem os olhos de chama, de fogo. Ele penetra em nossa alma, em nosso corpo, nosso espírito, e Ele vê tudo, tudo o que somos. Jesus é capaz de ver na sua onisciência. E enviados a toda a terra, onipresença. Então Ele é o onipotente, onisciente, onipresente, o Deus Todo-Poderoso. É o Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Foi morto, mas está vivo. Ele veio, verso 7, Ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono. Jesus pegou o livro, e Ele tinha autoridade para isso. Ele tem dignidade para isso. E Ele pega o livro. Os 4 seres, aí vem o verso 8. E assim que o recebeu, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Meus irmãos, aqui há algo maravilhoso demais para o meu entendimento. Eu ainda não compreendo isso, por isso que não sei orar como convém. Disse Paulo que nós não sabemos orar como convém, mas é maravilhoso demais essa visão das orações dos santos, reservadas, guardadas em taças, lá no céu. Nossas lágrimas, nossas orações são guardadas no céu, para na hora certa serem respondidas, atendidas. E meus irmãos, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, estão ali, guardando essas orações, recebendo essas orações. Os anjos de Deus estão recebendo essas orações. Essas orações serão apresentadas, ou estão sendo apresentadas ao Senhor. E no capítulo 8 nós veremos depois uma visão maravilhosa. Eu ia dizer fantástica, mas fantástica não é coisa do céu. O céu é maravilhoso. Uma visão maravilhosa do que representam as nossas orações. Ah, mas eu era tão fraco, pastor, eu estava tão fraco ali, orando, me ajoelhei ali, não tinha força nem para falar. Meu irmão, minha irmã, você não sabe a força que está nessas palavras pequenas que você disse orando ao Deus eterno. Você não sabe o quanto isso vale. Quanto isso vale na construção do universo, na construção da obra redentora do nosso Deus. Deus usa o céu e a terra, a criação toda, todas as pessoas que creram em Jesus, e as orações dos santos unidas aí nesse texto, na sala do trono, para fazer a obra de Deus. Você pensa que isso é pouco? Você acha que isso é pouco? Deus fará conforme a sua vontade. Apresente-se diante de Deus. Torne-se um orante, torne-se um pedinte. Pedi, dá-se-vos-á. Buscai, batei, abri-se-vos-á. Buscai e achareis. É o que disse o Senhor Jesus. Que nós possamos aprender mais sobre oração, irmãos. E aí está. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de tomar o livro, de abrir seus selos,
porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reinos e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Meu irmão, isso é algo maravilhoso demais, que nós ainda vamos lutar para compreender como nós, pequenos, pobres homens e mulheres fracos, pecadores, seremos transformados em sacerdotes e reis para reinar com o Senhor, para estar na sala do trono com o Senhor. É algo maravilhoso, é algo que João tem que falar com símbolos, porque não dá para entender completamente agora. Por isso João fala com símbolos, mas os símbolos são de interpretação do Espírito Santo de Deus, que fala com a sua igreja, que fala conosco. Por último, meus irmãos, além desses versos, nós temos a certeza que não estamos sós. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Se você pensa isso, apague isso. Você não está só. Nunca estou só. Nunca estou só. Você lembra do profeta Eliseu? O profeta Eliseu foi cercado de todos os lados pelo exército inimigo, e eles iam levá-lo preso, eles iam levá-lo para destruir ele e a profecia com ele. E eles chegaram ali ao seu redor, e Eliseu ficou tranquilo dentro da sua casa. Geazi, o moço, ficou com medo e correu com medo, e ele disse: meu senhor, estamos cercados. E Eliseu não falou com Geazi, mas disse a Deus ali: Senhor, abre os olhos desse moço para que eles possam ver, para que ele possa ver. E quando Deus abriu os olhos de Geazi, Geazi viu ao redor da casa de Eliseu miríades e miríades e milhares de anjos protegendo o profeta, protegendo a casa do Filho de Deus. E aqui está, meus irmãos, uma visão igual, porque do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia é uma só, não se contradiz. A visão que Isaías, Ezequiel, Daniel e João têm é a mesma. O trono de Deus, o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, rodeado de anjos, querubins, serafins, que estão a proteger a igreja. A visão que Jacó teve lá em Betel, lembra? Jacó teve uma visão em Betel, que havia uma escada que ia do céu à terra, e os anjos subiam e desciam por essa escada. Uma representação, naquela época, para Jacó, de Jesus e dos anjos de Deus. Então confie, meu irmão, não confie em anjos, confie no eterno, confie em Jesus. Você não está sozinho, você não está sozinha. A perspectiva é de vida e não de morte. Chore sim, ore, suas orações, suas lágrimas serão armazenadas lá no depósito do eterno. Chore sim, Deus há de ouvi-lo, Deus há de ouvi-la, minha irmã. Continue orando, continue buscando a presença de Deus, buscando a face de Deus. Essa é a sua ordem. E cante o cântico de Sião. Verso 12 diz: eles proclamavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber a plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Em seguida ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que exclamavam: ao que está
ao que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes bradavam: Amém! E os anciãos igualmente prostraram-se e o adoraram. E nós, e você, e eu, que vamos fazer? Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, que foi ensinada para nós fartamente pelo nosso pastor. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, diz: Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Louvemos ao Senhor, irmãos. Que Deus se agrade de nós em Jesus Cristo. Que Deus nos faça ver o seu rosto. Diz o Senhor à igreja de Laodiceia, que é a igreja desse tempo, a igreja da apostasia: você e eu não somos apóstatas, nós não desistimos, nós não recuamos, nós continuamos fiéis. Mas a igreja de Laodiceia, que é a igreja desse tempo, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Glória a Deus. Jesus está voltando. Deus abençoe. Vamos cantar. Como resposta à mensagem escutada, cantaremos o hino 194 do HCC.
Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, sejam derramados sobre todos nós, juntamente com a consolação e a comunhão do Divino Espírito Santo, que está entre nós, e seja derramada o amor, a graça e a comunhão por todos os seus filhos e filhas espalhados sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe os irmãos.